estamos aqui em mais um episódio das Palavras Cruzadas. Estou eu e o meu irmão Adriano. Juntos vamos recapitular a lição desta semana, estudar, desenvolver aqui alguns pensamentos para conseguirmos todos juntos evoluir mais e mais na Palavra de Deus. Vamos iniciar com uma pequena oração. Querido Deus e bom Pai, agradecemos-te pela oportunidade de estarmos aqui e estudar a tua Palavra. Tu nos ajudes a desenvolver este espírito de pesquisa, este espírito de pensar e que possamos alcançar novas ideias e novos desafios e mudanças na nossa vida. Obrigado por nos trazeres até aqui, é aquilo que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Bem-vindo, Adriano. Então aqui mais uma semana em que tivemos aqui a estudar sobre um tema diferente, um tema que pode suscitar aqui algumas dúvidas, que é a ira de Deus. Frequentemente existe este pensamento de como é que a ira de Deus se manifesta, como é que Deus tinha o género de uma postura, se isto se pode dizer assim, no Antigo Testamento e uma no Novo Testamento. Esta lição vai esclarecer aqui alguns pontos e o principal objetivo é que nós possamos entender qual é que é o objetivo de muitas vezes do descontentamento de Deus, porque é que isso acontece, porque é que Deus permite, e esta lição vai exatamente preencher-nos esse assunto. A lição diz-nos que, embora, vou ler aqui o verso para memorizar para começar, que se encontra em Salmos 78, 38, que diz: "Contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente." Sabemos que este verso retrata a história do povo de Israel e retrata, assim, as oportunidades que Deus deu àquele povo, o constante retroceder do povo no seu compromisso para com Deus, o constante abandono, e sabemos que Deus só pode agir até onde nós permitimos, não é? Deus não é um Deus invasivo, e este versículo vem realmente lembrar-nos disso, quantas vezes Deus perdoou as maldades que o povo fez. Adriano, o que é que tu nos queres introduzir aqui acerca deste tema? Olá, Samuel. Olá a todos. Mais uma vez é um prazer imenso estar aqui com todos, não é? Para nós estudarmos mais uma vez esse tema tão importante nesse trimestre, que vem falando um bocadinho sobre o amor e a justiça de Deus. E tu estavas a dizer um pouco há bocado, Samuel, sobre essa introdução, não é? A gente já consegue ver mais ou menos o caminho que vem percorrendo o autor desta lição, e o tema propriamente, não é? Nós iniciamos as primeiras lições conhecendo um pouquinho sobre o amor, sobre esse Deus que é apaixonado por sua criação, pelo seu povo. E agora a gente vê o discorrer disto, não é? Já começando a falar aqui um pouquinho sobre essa justiça de Deus. Como que nós devemos perceber como funciona essa justiça de Deus? E ao chegarmos aqui nesta lição, a gente vai ter essa percepção um bocado, Samuel, de como Deus julga o seu povo, como é que ele trata essas situações, não é? Tu disseste ainda há pouco que muitas das vezes o povo de Israel, propriamente como nós conhecemos em toda a história, especificamente ali no tempo dos grandes juízes, não é, que foram levantados por Deus para julgar ali o povo, nós vemos que muitas das vezes o povo sempre se esquecia de tudo aquilo que Deus operou, de tudo aquilo que Deus fez, de quantos livramentos, não é? Que Deus tirou o povo de Israel de muitos castigos que poderia ter ocorrido ali, ocorreram, não é verdade, durante muitos e muitos anos. E nós vemos que mesmo assim, tudo isso era para mostrar o grande amor de Deus pelo seu povo. E é algo engraçado, né, Samuel? Quando eu tive a ver o tema da lição desta semana, a ira do amor divino, e nós que falamos nas lições anteriores desse Deus que ama, desse Deus que é apaixonado pelo seu povo, como pode alguém que ama tanto algo que faz parte de si, não é? Nós, como sendo a própria criação de Deus, Deus que é tão apaixonado por nós, como pode esse Deus irar, não é?
por algo que se ama. A gente vê mais ou menos, Samuel, os pais, que é um exemplo claro que o autor vem utilizando muito nesta lição, um pai que ama muito seu filho, é apaixonado por um bebê, por um filho já, uma criança que está ali em seu lar. Como que pode, assim, ser tão fácil de um pai irar-se pelo seu filho? A gente sabe que muitas das vezes é por conta da desobediência, não é? Alguma regra, alguma coisa que foi imposta ali, não é? Para que aquela criança pudesse. A gente sabe que toda regra e toda lei que é imposta é para o nosso bem, é por amor a nós, para preservar a nossa vida, não é? Só que nós sabemos que ao discorrer dos tempos, muitas das vezes a gente se esquece que existem regras, a gente se perde, assim como aconteceu com o povo de Israel, não é verdade? Então, são duas faces da mesma moeda que o autor vem trazendo para nós conhecermos aqui, não é? Sobre este Deus de misericórdia. Interessante, Samuel, também, que a gente consegue se lembrar que durante a história, não é? Houve um autor também, que era conhecido como Marcião de Sinop. Ele fundou o marcionismo. E só tocando um pouquinho neste assunto, não é, essa curiosidade, ele criou ali, então, a sua própria tese a respeito da Bíblia. Ele não aceitava tudo o que aconteceu com o povo de Israel e tudo o que aconteceu ali de ira, de castigo, e que estava tudo no Velho Testamento. Ele separou ali apenas 6 livros, e desses 6 livros, ele tirou tudo ali que se falava de ira ou de castigo ou de alguma outra coisa que ocorresse com a humanidade. E ele pegou só o lado do bem. E a gente sabe que hoje, nos nossos dias, isso não se aplica, né, Samuel? Se não houver uma punição, se não houver um castigo, se não houver algo com que nós tenhamos essa atenção de que nós estamos seguindo por um caminho errado, que nós devemos nos corrigir, nos transformar, não é? Nos convertermos deste mau caminho, nós não conseguiremos olhar para o objetivo, para o alvo que é Cristo Jesus, o Deus de amor maravilhoso, Deus que nos ama, não é? Então, isso é algo maravilhoso que a gente consegue ver ao estudarmos esta lição, não é? Ao discorrer durante esta semana e vermos que durante toda a Escritura a gente vê esse Deus maravilhoso provar que nos ama e que ele nos julga, ele se ira conosco, não é? Mas por amor a nós, ele quer sempre, sempre tem um plano de salvação para a humanidade. É verdade, Adriano. Nós, quando olhamos para este tema da ira, eu penso que é importante nós separarmos aquilo que é a ira humana do que é a ira divina. Isto porque a ira humana ela é totalmente corrompida, ela é uma ira que muitas vezes não é provocada por amor, é provocada por vinganças, é provocada por contendas, por ciúmes, e a ira divina não pode ser comparada porque ela não se manifesta no mesmo registro, não é? A ira divina, ela precede de um amor divino pela criação. Sabemos que a lição diz-nos que Deus ama a justiça e odeia o mal. Então, este mal, este pecado, desperta uma ira, e a Bíblia diz que é uma emoção expressa em favor dos injustiçados, mesmo nos casos em que o mal afeta principalmente a própria pessoa. Deus odeia o mal porque ele causa dor às suas criaturas. E neste registro, Deus não pode permitir simplesmente que esse mal passe impune. E repetitivamente este mal acontece e Deus sente a necessidade muitas vezes de intervir, não é? Mas a lição também nos diz que Deus não se agrada em afligir, o que muitas vezes não acontece no registro humano, não é? Muitas vezes nós agradamos quando nos iramos contra alguém, quando saímos por cima, quando conseguimos vingarmos, fazer um bocado de mal àquela pessoa, porque ela já nos fez no passado. E este tipo de sentimento não existe na ira divina, e isso é importante registar. A lição diz-nos que não é na Bíblia, exatamente, diz, não é do seu agrado trazer aflição. Deus não aflige do seu coração. Ele deseja trazer juízo contra os malfeitores, mas em última análise o amor
Ele não deseja trazer juízo contra os malfeitores, assim é que é, mas em última análise o seu amor demanda justiça. E um caso destes da ira que a lição nos traz é exatamente a história de Jonas e Nínive, não é? Jonas estava cego pelos motivos que o seu coração tinha, da vingança, de como aquele povo tinha maltratado outro povo, e Jonas não conseguiu ver mais além e ficou até que irritado com Deus quando percebe realmente que Deus queria perdoar aquele povo e que a intenção não era revelar a sua ira contra aquele povo. Jonas, na sua limitação, não conseguiu entender isso, não é? Lá está, porque a nossa limitação humana não nos permite ter um pensamento global, ter um pensamento misericordioso, e a nossa ira realmente não precede de um sentimento amoroso, como é o caso da ira divina. Exatamente, Samuel. E que lição, não é? Esta de Jonas para nós, que muitas das vezes nós devemos ser cuidadosos para nos impedirmos de ter a mesma atitude que teve Jonas, não é? Por mais compreensível que possa ser, entre todas as pessoas, aquelas que receberam a graça de Deus deveriam reconhecer quão imerecida é a graça e assim estar dispostas a estenderem a graça a outros. Então, Samuel, nós vemos que muitas das vezes a nossa reação, assim como foi a de Jonas, é completamente diferente da reação de Deus. A nossa é instantânea, a gente já quer fazer justiça na mesma hora, a gente já quer castigar, já quer que aquela pessoa seja julgada, até mesmo, né, prisão perpétua ou até mesmo a morte. É muitas das vezes o que passa na mente da humanidade por conta da essência do pecado. E nós vemos aqui na lição de Jonas que Deus, ele é longânimo, não é? Deus, ele tem paciência, ele é persistente, e ele quer com que seu povo se arrependa, ele é um Deus de benignidade, não é? Ao contrário do que foi derramado sobre a terra, não é? Através do pecado, que é a culminação do mal. E o Senhor sabia, não é, que iria ter pena e não trazer juízo contra Nínive. Deus lida com justiça e com misericórdia com todos os povos e com todas as nações. A gente vê que pela nação de Nínive, Deus derrama sua graça por toda a humanidade, não é, Samuel? Não é apenas ali para o seu povo. Deus poderia, muitas das vezes, ter salvado apenas o seu povo, mas Deus não, ele teve misericórdia, sim, também para com outro povo ali daquela cidade. E foi algo que, no coração de Jonas, ele não aceitava de maneira alguma. Aquela cidade tinha que ser fulminada, tudo o que aquelas pessoas praticavam, os seus costumes e tudo que eles estavam fazendo, aquilo era irrepreensível e tinha que ser exterminado. E para Deus a gente vê aqui que ele teve compaixão, ele teve paciência, ele queria com que aquele povo se arrependesse, e tanto é que na Bíblia conta, não é, esse episódio aqui: peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: fazes bem que assim te tires? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dessa cidade, e ali fez uma cabana e sentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então, olha que engraçado, ele ficou ali à espera para que os seus olhos vissem tudo que poderia ocorrer de mal para aquela cidade, não é? Ao contrário do que Deus queria que acontecesse no coração das pessoas, que elas se arrependessem, que elas aceitassem a Deus como o único Salvador, como o único intermediador que pudesse libertar eles daquela situação que poderia ocorrer a qualquer momento, não é verdade? Então a gente vê aqui, mais uma vez, Deus sendo uma grande referência dessa longanimidade, não é? Desse amor maravilhoso pela sua criação. Aqui fala que traz as referências a Deus como sendo longo de nariz. Transmitem, né, a ideia de que Deus é lento em irar-se e longânimo, embora não seja preciso muito tempo para os seres humanos se irem. Deus é muitíssimo longânimo e paciente, concede a graça de modo livre e abundantemente, não é? O próprio Deus faz expiação pelo pecado e pelo mal por meio da cruz. Então a gente lembra sempre hoje, para os nossos dias, é só olharmos para a cruz e nós temos ali a certeza
de que Deus é longânimo e quer aceitar a todas as pessoas que estejam de coração aberto. É verdade. E também aprendemos que ter o nariz comprido, afinal, pode ser um elogio, não é? Não é, Adriano? Exatamente, Samuel. Realmente Faz é interessante todo esta sentido. expressão, pronto, um costume, esta expressão que era utilizada antigamente, é interessante, nós vemos como é que eles entendiam esta questão da longanimidade. Exatamente. É interessante se pensarmos que, por exemplo, no dilúvio, não é? Se nós pensarmos que o dilúvio foi uma manifestação da ira de Deus, é interessante nós também analisarmos quantas oportunidades Deus deu ao povo, quanto pecado já vinha a ser cometido, qual era o estado da humanidade naquela altura, e ainda assim Deus não destruiu, não destruiu este mundo de um dia para o outro, né? Deu várias oportunidades ao povo, houve um plano, houve uma construção de uma arca, demorou bastante tempo, e ao longo desse tempo foi dado muitas oportunidades ao povo. Então isto é muito interessante também nós entendermos que a ira de Deus, ela manifesta-se em último caso, é o último remédio, não é? Não é como nós, que de um momento para o outro, num estalar de dedos, nós já estamos a repostar contra outra pessoa. Deus não, Deus dá oportunidades e só em última ocasião, quando as pessoas não querem mesmo arrependimento, é que Deus, na sua infinita misericórdia, sente a necessidade de fazer justiça perante o pecado, perante a maldade que existe. Então é importante nós retermos isto, que a ira de Deus manifesta-se só como último remédio para uma situação que não tem mais saída. Em última análise, é que Deus manifesta a sua ira. Acho que é importante também retermos isso, não é? Exatamente, Samuel. E agora, Samuel, a gente já ainda aqui avançando para a lição de terça-feira, que vem trazendo um tema muito importante sobre indignação justa, não é? Existe uma indignação justa, tanto para nós como para Deus? A gente lembra aqui do episódio de Cristo Jesus, não é? Quando ele entra no templo e ali ele se depara com uma situação que estava a se passar ali, que acredito eu que qualquer pessoa que chegue em uma igreja, que chegue em um templo de adoração a Deus e se depare com aquilo ali que os homens estavam fazendo da casa do Senhor de comércio, não é? E nós vemos ali que para Deus, para Jesus Cristo naquele momento foi drástico, não é? Foi uma indignação justa que ele teve naquele momento e correto. Hoje nós ao analisarmos a situação, não é? Nós não a condenamos e com toda certeza, com toda razão, porque o Cristo Jesus, propriamente Cristo, não é? Que é um Deus de amor, Mateus 12, Cristo Jesus atacou ali com chibatas ali, os que estavam ali, não é? Empurrou, virou as mesas e tudo mais ali. E então a gente vê que naquele momento Cristo Jesus teve este momento, não é, de justa indignação. Jesus, com todos os seus atos de amor, não suportou e indignou-se quando viu que estavam tornando o templo em comércio, não é? Ele mostra ali um zelo piedoso, a justa indignação contra aqueles que estavam a tratar o templo de Deus, como já foi falado, como se fosse um lugar comum, e que o tinham transformado num covil de ladrões, não é? Como a gente sabe, o comércio naquela altura ali era tratado muitas das vezes como isto, não é? Ali eram cambistas e pessoas que muitas das vezes não pagavam impostos e vendiam o que se davam ali na praças, não é? De modo a aproveitarem-se das viúvas, dos órfãos e dos pobres, não é? E tantos outros. Então a gente vê que naquele momento Cristo Jesus teve razão em o que fez, não é, Samuel? Quando nós vamos à casa do Senhor, é um lugar onde nós buscamos nos encontrar com Deus, onde nós buscamos esvaziar, não é? Muitas das vezes estamos doentes, estamos passando por alguma situação, nós queremos encontrar ali um silêncio, uma paz, nos encontrarmos com Deus assim, imaginamos como é um lugar onde nós imaginamos o jardim do Éden ali, não é? Aquela paz, aquela calma, o Espírito Santo, não é? Então a gente vê que Cristo se indignou por aquilo estar se tornando algo, uma cidade, um centro comercial hoje para os nossos dias, quando nós vamos aí ali à busca de comprar alguma coisa, um supermercado, até mesmo isso. Então
a gente vê que Cristo Jesus nos dá o exemplo aqui, né, de que nós não devemos tolerar isso também nos nossos dias, não é? Não devemos Exato. deixar que isso ocorra na casa do Senhor. Exatamente. E no seguimento dessa história, vêm outras duas histórias também muito interessantes, em que nós percebemos que, ao contrário de nós, que a nossa ira é acompanhada muitas vezes de raiva, acompanhada de violência, de outras coisas, a ira que Jesus manifesta nestes dois exemplos, ela é acompanhada de tristeza. Temos o caso em que quando trouxeram as crianças a Jesus e os discípulos repreendiam, Jesus, a Bíblia diz que indignou-se. É interessante quando registarmos que quando a Bíblia indica estas expressões que Jesus indignou-se, Jesus ficou triste e disse: deixem vir a mim os pequeninos, não é? E a outra ocasião também, os judeus aguardavam para acusar Jesus de violar o sábado, né? Ao curar alguém nesse dia, e Jesus, indignado, perguntou: é lícito aos sábados fazer o bem ou o mal, salvar uma vida ou deixar morrer? Ele olhou à volta, indignado, entristecido com a dureza com a dureza de coração daquelas pessoas, e então curou o homem. Vemos que esta indignação de Jesus é motivada pelo amor que Jesus tinha às pessoas e pela intenção de ajudar, de fazer o bem, de, de oferecer arrependimento, de oferecer cura espiritual e física. A indignação de Jesus resulta de muitas vezes das injustiças que se passavam ao seu redor. Então é mais um ponto para registarmos esta diferença da origem, da gênese da indignação humana e da indignação de Jesus, neste caso. Exatamente, Samuel. Agora, aqui na lição de quarta-feira, Samuel, Deus não aflige de bom grado. A gente vê que Deus, quando castiga o seu povo, desde o passado, até mesmo nos nossos dias, isso é como um pai, quando castiga um filho, a gente não fica feliz de coração, não é? Ah, eu precisei fazer isso, estou feliz e satisfeito com isso. Não, de maneira alguma. A gente vê aqui o autor abordar esse tema, não é? E a sua correspondente justa indignação contra os ofensores e os opressores. Se não houvesse mal, Deus não se iraria. E a sua ira é apenas e sempre contra aquilo que prejudica a sua criação. Como nós já falamos de início, né, Samuel? O pecado ocasionou tudo isso, se agravou isso, né, dentro da humanidade, tornando muitas outras práticas, não é? Que o povo acabou praticando ali em seu meio, por outros costumes também pagãos, e isso acabou desagradando muito a Deus. Segundo Lamentações 3, versículo 32 e 33, né, Deus não aflige de bom grado. Literalmente, Deus não aflige do seu coração. Ele não quer trazer juízo contra os malfeitores, mas o amor acaba por exigir a justiça. Então, a gente vê que muitas das vezes aqueles que oprimiram o seu povo, o povo de Deus, Deus teve que intervir, não é? Ali para resgatar e salvar o seu povo e oprimir os opressores, não é? Os outros povos, as outras nações. E a gente sabe que eles tinham costumes que eram horríveis para aquela época, né? Sacrifícios de crianças e muitas outras coisas, outras adorações que eles faziam para outros deuses, e isso era abominação para Deus. E a gente vê também, né, a história de Jerusalém através dos babilônios. Deus sempre permitia um justo castigo severo ao seu povo, mesmo não sendo de bom grado, ou seja, mesmo não sendo aquilo que Deus queria para o seu povo, né? Mas por conta da desobediência do povo, como foi de inúmeras vezes na altura dos profetas, não é? A gente até consegue recordar isso, que Deus levantou todos os profetas sempre para que o povo pudesse ver a mensagem que o profeta queria passar para o povo, que eles se arrependessem de seus maus caminhos e Deus os livrasse mais uma vez daquele castigo severo que eles estavam passando na mão dos reinos da Babilônia, dos Medo-Persas, dos Assírios e de todos os outros reinados que houve ali, que oprimiu o povo de Israel, e Deus os livrou sempre, não é? Todas essas vezes. A ira de Deus contra o mal, que finalmente culminará na erradicação de todo o mal, de uma vez por todas, desponta do seu amor por todos e do seu desejo de promover o bem do universo,
que tem uma participação em toda a questão do pecado, da rebelião e do mal. Então a gente vê que Satanás sempre vai tentar fazer isso, não é, Samuel? Tirar o nosso foco de Deus e fazer com que nós observemos as coisas desse mundo, que é o que desvia a nossa atenção de Deus, e muitas das vezes nós estaremos neste campo minado, não é? Estaremos ali arriscados a sofrer quaisquer consequências, não é? Quer sejam boas, quer sejam más, muitas das vezes por conta das nossas desobediências, a gente sabe que coisas boas não virão, não é? Serão coisas tristes, coisas más, mas tudo isso tem um significado para que nós possamos entender que Deus está nos chamando mais uma vez para nós voltarmos ao arrependimento e aceitarmos a salvação unicamente em Cristo Jesus. É isso. E temos a promessa na lição de quinta-feira, a promessa de que estas manifestações de ira vão terminar um dia e que resultará tudo num lugar diferente, não é? Um lugar onde esta ira não irá ser necessário manifestar. E temos aqui um conselho logo no título da lição de quinta-feira, que é demonstre compaixão. Há aqui um certo da lição que diz o seguinte, achei muito interessante, e foi Paulo que escreveu em Romanos 12:19: meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. É muito interessante, nós também podemos aplicar isto na nossa vida quando nos sentimos necessidade de nos irarmos, pensamos que realmente Deus tem um plano, Deus está aqui para nos ajudar, está do nosso lado, e que muitas vezes temos de deixar para Deus as consequências das ações de outras pessoas e não sermos nós a querer fazer justiça com as próprias mãos. Diz também que, embora a ira divina seja aterradora, não é de forma alguma imoral ou desprovida de amor, como já temos estado a estudar. Pelo contrário, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, Deus expressa a sua ira contra o mal exatamente por causa do amor. A ira divina é aterradora em razão da natureza traiçoeira do mal, contrastando com a pura bondade e majestade de Deus. Realmente, percebe-se, eu diria que percebe-se perfeitamente, porque se tivéssemos sido nós os criadores de uma coisa tão bela, com certeza íamos ficar irados se alguém tentasse destruí-la, alguém tentasse corrompê-la e constantemente fazendo o mal, ao contrário daquilo que era o plano do Criador e o plano de Deus para esta terra. Portanto, eu posso dizer que é perfeitamente compreensível, não é? Depois de estudarmos esta lição, e entendermos quando é que a ira de Deus é manifestada, o porquê dela ser manifestada. Penso que ficámos a perceber isso e também ficámos a perceber que a vingança pertence a Deus e que mesmo nas nossas vidas, quando nos sentimos injustiçados, quando sentimos que conseguimos até fazer justiça pelas próprias mãos, entregamos esses problemas nas mãos de Deus e confiamos que o desfecho será melhor se for resolucionado pelo nosso Deus. Não sei se tens mais algum ponto a acrescentar aqui à nossa lição. Sim, Samuel, eu achei muito interessante a frase da Ellen White no livro Patriarcas e Profetas, na página 315 e 316, que ela diz assim, ó, já trazendo o que tu disseste ainda há pouco agora, né, complementando aqui, diz assim, ó, o amor, não menos do que a justiça, exigia que o juízo fosse aplicado sobre este pecado. Foi pela misericórdia de Deus que milhares tiveram de sofrer para evitar a necessidade de executar castigos sobre milhões. A fim de salvar muitos, ele tinha de castigar poucos. Então a gente vê, Samuel, que é necessário muitas das vezes nós passarmos, não é? Já falamos disso em muitas outras lições dos cadinhos e de muitas outras situações que o cristão tem que passar para poder aprender alguma lição. Eu acho interessante a frase de C.S. Lewis, que eu até separei aqui, que ele disse assim: o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Muitas das vezes a gente não quer ouvir a palavra de Deus, que é um conselho maravilhoso para nós, para o nosso coração, não é? Para sabermos como agir de maneira correta. Muitas das vezes a gente quer sair agindo, apenas agir, sem pensar
nas consequências. E é isso que Deus tenta nos alertar diariamente através desta lição maravilhosa, né? Para que a gente possa aproveitar durante esse estudo, para recapitular e aprender o que seja necessário, não é? Sobre essa essência do amor maravilhoso de Deus. Eu gostaria até de compartilhar 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 4, que diz assim, é bem conhecido: o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade e não se ensoberbece. Olha que maravilhoso essas promessas aqui, não é? Ditas por Paulo, a carta a 1 Coríntios, não é? Mostrando um pouquinho dessa essência do amor do Deus maravilhoso, o Deus que quer salvar a sua humanidade, quer salvar o seu povo, quer salvar eu e tu, Samuel, e todos que estão aqui conosco aqui. Deus estende a sua graça maravilhosa para que nós possamos aceitar mais uma vez, para que nós possamos fazer parte deste plano maravilhoso, que possamos ter essa mesma essência de amor para com Deus e para com o nosso próximo. Para com o nosso próximo. Esse é o desejo de Deus nos nossos corações. E termino talvez com este versículo que se encontra na lição, em 1 Tessalonicenses 5:9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu agradeço, Adriano, a tua presença e te quero desejar um bom sábado a todos aqueles que nos ouvem, que possam continuar a estudar estas lições e que possamos juntos continuar a aprender mais sobre Deus. Obrigado, Samuel. Um grande abraço a todos. Que Deus abençoe a cada um. Igualmente.